capítulo número 5 do Dr. Joe Dispenza. Vou falando aqui enquanto a gente não consegue conectar. Esse livro é maravilhoso, Como se tornar sobrenatural. Sigam o Dr. Joe Dispenza. Ele tem Instagram, tem YouTube, ele é maravilhoso, ele tem vários livros. Outra solicitação, peraí. Eu sou muito fã do trabalho dele. E ele, nos livros dele, ele fala de neurociências, né? Ele fala de todos esses estudos, de tudo isso que é espiritual, que a gente gosta de falar, ele fala de forma científica. Ê, Kel! Ê, gente, que tenso, hein, cara? Eu troquei o celular, olha só, tava nesse, troquei pra esse porque não tava rolando. Entrei umas 3 vezes e nada, dava o negocinho e não Caramba! entrava. Nossa, ainda bem que Estranho, você né? tinha outro aí. Ainda bem, eu tenho vários celulares agora. Mas, Que gente, esse bom. problema, pelo menos assim, eu acho que dessa vez não foi um problema do celular, mas de qualquer forma, tô resolvendo aqui. Eu tô finalmente consertando meu celular bom, que esses dois aqui que eu tenho são reservas, né? E aí o Uhum. outro vai melhorar a situação. Se for algum problema com o meu equipamento, em breve vai melhorar. Acho que na próxima live já vai estar tudo ok. E Vai aí, tudo melhorar. bem? É, Gente, pode morri ser de rir sim. aqui com você, Lila. Você não Você também existe, viu o meu John Deus. pelado? Não, não vi não, mas estava vendo aqui a sua explicação, muito engraçado. E teve gente que viu ele de cueca, não é pelado, né? O Joãozinho tenso, tadinho. Não acredito. Tamo aí. Beijo pra você, Joãozinho. Tô morrendo de saudades. Manda beijo pra ele. Ele falou que também tá com saudade. Ai, gente, Engraçado. muito engraçado. Isso que dá trabalhar de casa, né? Pois é, Hoje em faz dia, com esses parte, né? home offices, a gente corre esses riscos. É verdade, tem que prestar Ah, bastante atenção, né? é, Mas pois é, enfim. virou do nada a câmera. Quando eu liguei, sempre a câmera tá virada para cá quando a gente aciona Ai, a live, né? Dessa vez é. estava virada para outro lado, não sei se eu esbarrei. Enfim. Que Mas engraçado, vamos lá, gente. porque hoje tem bastante coisa para a gente falar, né? Eu já estava aqui fazendo uma Vamos. introdução, tem muita gente nova aqui com a gente. Fico tão feliz que nosso grupinho está aumentando, está crescendo essa nossa Sim, comunidade. que Tá um clima legal. muito bom aqui e é muito maravilhoso ver pessoas interessadas no seu próprio desenvolvimento, né? Em entender melhor e administrar melhor a sua própria natureza. Isso é tão importante, isso deveria ser matéria na escola, isso deveria Total. ser uma coisa que todos deveriam ter oportunidade de aprender. São coisas fundamentais para a nossa vida. Então, a gente fica muito gratificante, a gente fica muito feliz de ver nossa comunidadezinha crescendo. E é um grupinho que está sempre aqui com a gente já vai conhecendo as pessoas, aí a gente vai acompanhando o desenvolvimento de todo mundo, é muito legal. Inclusive, eu e a Kel, a gente hoje estava conversando, o nome dela é Kelly, tá? Tem gente perguntando, gente nova com certeza. Só que eu chamo ela de Kel, que é o apelido, em casa, e ela me chama de Lila, tá? Eu sou Ellen, mas meu apelido é Lila. Então, se ela falar Lila e eu falar Kel, você já sabe que são os nossos apelidos. Eu e a Kel, a gente estava conversando que não é só para a gente ler o livro e falar, que legal, e ponto. É para a gente praticar, porque no fim desse livro a gente tem que estar pelo menos um pouco mais sobrenatural. A gente tem que estar pelo menos um pouco diferente de quando a gente começou, né, gente? Porque o intuito é esse, é trazer para a vida prática, trazer para o nosso dia a dia, para a gente se transformar de fato. Então, a gente estava conversando hoje sobre isso. Essa aula também é um pouquinho mais técnica, é um pouquinho mais científica, só que tem muitas repetições, então todo mundo vai entendendo aos pouquinhos. Não se preocupem, vocês podem mandar dúvidas também aqui nos comentários. E a gente resolveu que na live seguinte, a próxima, no próximo sábado, a gente vai, como o capítulo 6, ele é só o Dr. Joe contando alguns casos de pacientes, né, de pessoas que frequentam os cursos dele e tudo mais, a gente vai dar uma comentada sobre esses casos, só que a gente vai fazer uma live de dúvidas, de tirar dúvidas de vocês. Então a gente vai fazer, tipo, perguntas e respostas, tá? Aí a gente quer saber qual capítulo vocês não entenderam direito, qual capítulo vocês gostariam, qual assunto vocês gostariam de revisar, qual dúvida que vocês têm na hora de colocar na prática. Vai anotando as perguntas de vocês, vão anotando. E na live seguinte, na próxima live, a gente vai trocar essa ideia, tá? Depois a gente fica ligados no Tools, por isso que é importante vocês seguirem a gente lá no Tools, Tools for Life, ferramentas para a vida. Vocês têm que seguir a gente lá também, porque a gente coloca todas essas informações lá. A gente vai fazer enquete, vai ter a caixinha de perguntas para vocês mandarem, a gente vai selecionar as perguntas que podem ser mais assim, comuns, né, as perguntas mais interessantes e mais comuns a todos os outros, enfim, vai ser muito legal a live que vem, que a gente quer ouvir vocês, tá bom? Então vamos lá, Kelzinha, preparada? Sim.
Então Vamos. Boa noite para todo mundo. Quem eu não conheço, prazer, né? A Lila estava falando aí de mim, então prazer. Sejam muito bem-vindos aqui com a gente, né? E dá para assistir as lives anteriores, estão todas salvas lá no YouTube também, que aí dá para assistir com mais conforto na televisão, tá no Spotify, para quem só puder ouvir, né? Dá para vocês acompanharem quem está chegando agora. Vamos lá, que está muito interessante. Olha aqui, ó. Eu sou Alisson Maia. Que incrível, Alisson. Ele falou, simbora, tá empolgado. E falou, tenho praticado a meditação do capítulo 3 e conseguido realizar todas as intenções. Poxa vida, gostei de ver, hein? Eu também já estou manifestando algumas coisas, viu? Hoje mesmo, antes da live, um pouquinho mais cedo, depois do almoço, eu sentei aqui no sofá e fiquei entrando lá no Quantum, sabe? Fiquei esvaziando, pensando naquilo que o doutor falou, de você não ser ninguém nesse momento, de você não estar em lugar nenhum, de você não estar aqui nessa vida, se chamando Ellen, nesse tempo de 2021, de você não estar aqui nesse lugar, em São Paulo, no Brasil, sabe? De você se esvaziar de você mesmo, da sua história, da sua personalidade nesse momento, né? Temporariamente humana, e você... O que sobra é a consciência. Por isso é que ele repete isso tantas vezes, que ele fala em lugar nenhum, em coisa alguma, em tempo algum, não sei o que, não sei lá. Ele fala isso várias vezes nas meditações no YouTube também. Porque aí você vai se esvaziando disso, ele vai falando, você vai se esvaziando, o que sobra é só a consciência. E aí você vai pegando o jeito. Na primeira vez você fala, uau, aí depois você vai pegando o jeito, fica mais fácil de você ir lá só para sua consciência. Aí você pega essa sua consciência e entra no quanto. Inclusive a meditação que a Kel fez o maior sucesso. Todo mundo gostou, né, Kel? Altos feedbacks positivos. Está salvo também no Tools. Exatamente. É isso aí que eu vou querer saber também de vocês, gente. Por isso que é legal, né, a gente fazer a próxima de interação, para ver como é que vocês estão, assim, tanto praticando na vida, como acompanhando os estudos, como, por exemplo, na parte prática da meditação. A próxima que a gente vai fazer, eu e Toti, a gente está acabando de editar, até segunda a gente vai postar também essa nova, tá? Dos bênçãos de energia e tal. Mas, assim, essa primeira, ela foi bem importante porque eu recapitulei todos esses ensinamentos que a gente tem visto aqui num nível beta, ou seja, um estádio de vigilância, num nível alfa. A proposta é essa, que a gente esteja ali mais relaxado. Não foi bem uma meditação, tá? As próximas vão ser mais meditativas. Vocês vão, inclusive, ter mais tempo para ficar lá cocriando no campo do Quantum, tá? E realmente relaxarem bastante. Mas essa eu coloquei muita informação realmente de propósito para recapitular um pouco, mas no nível alfa, para vocês absorverem, internalizarem tudo isso que a gente vem falando num outro estado mental. Isso ajuda a internalizar e mudando a nossa mente, recondicionando o nosso corpo a essa nova mente, que é o nosso intuito final. Né? Mas não fiquem assustados, que é por isso que a gente vai fazer a próxima live, porque muita gente, como tem muita gente aqui da live que faz terapia comigo, me dá esse feedback, então eu fico sabendo, né, como é que é a reação. E muita gente falou, nossa, eu tive que ouvir algumas vezes, muita gente gostou e tal, relaxou, mas em contrapartida tem falado como é que tá difícil de acompanhar alguns ensinamentos. Realmente são coisas muito novas, né, gente? É todo um novo paradigma para a gente trazer para a nossa vida. Se a gente parar para pensar que tudo que a gente vê é menos de 1% da realidade, gente, por aí a gente já vê que é complicado, demora mesmo um tempinho para isso entrar, tá? Por isso que eu fiz essa meditação. Exatamente, por isso que eu fiz essa meditação, já trazendo esses conceitos ali naquele outro estado mais relaxado para a gente ir compreendendo e absorvendo e internalizando isso, tá? E a próxima eu vou fazer assim, eu vou explicar depois para vocês, mas assim, a proposta é a gente ir trazendo para a prática, trazendo para o nosso corpo, internalizando esses conhecimentos. Não adianta vocês só acharem que é interessante e não estarem realmente trazendo para o corpo de vocês, criando um novo corpo, uma nova mente, um novo campo eletromagnético, né, tudo que a gente vai falar aqui, tá? Então essa que é a proposta de fazer também a parte prática através da meditação, né, Lil? Kel, isso é totalmente pertinente. Inclusive, a Tereza falou que fez 3 vezes a meditação essa semana, a sua, todo mundo elogiando aqui, que não dá para você ler enquanto você está falando. E a Franciele está falando que está fazendo a benção dos centros de energia. É isso, gente, tem que praticar. E não é uma coisa que você pratica uma vez, é uma coisa para trazer para a vida, entendeu? Para entrar na sua rotina. A gente vai fazer, porque às vezes fica difícil a gente estudar os capítulos, falar para vocês e ainda fazer as partes práticas, mas a gente vai fazer um monte de parte prática para vocês. Eu também quero fazer a minha versão da meditação, então a gente vai ter muito conteúdo legal, porque isso é uma coisa que a gente vai fazer para sempre, até a gente achar outra meditação melhor, tá? Ô, Kel, deixa eu só responder uma coisa. Você tava rindo aí, Lil?
Eu tava rindo porque eu tive que bloquear um menino, tive que ocultar a live dele, porque ele tava Ah, com um tá. chakra 1 exacerbado. Ah, entendi. Tá. Se é que vocês Ah, me eu vi entendem. alguma coisa. Ele estava Eu vi. escrevendo umas paradices aqui. E a Entendi, Toti tá. está perguntando se eu mudei o filtro. Não mexi em nada, Toti, que ela falou que os comentários estão aparecendo um por um. Tenta sair e entrar de novo, porque para mim tá tudo normal. Para vocês também? Para vocês também? Os comentários estão todos normais, né? Kel, tá me respondendo? Ah, Está me ouvindo? Eu perguntei se os não, tô, comentários tô te estão ouvindo. normais. Os comentários estão Não, normais? Ah, pra mim então tá. então. Aham. Tá, beleza. Então é isso. Então vamos começar. Ó, já são 7h15, tá? A live hoje deve ir até mais ou menos 8h15, no máximo 8h30, tá bom? No máximo, no máximo. Vamos correr aqui. Bom, o Dr. Joe, ao longo do livro, ele repete bastante os conceitos, justamente por isso que a Kel estava falando. São conceitos novos, diferentes, a gente não está acostumado com isso, a gente não aprende isso na escola, que deveríamos. Então, ele vai, ele repete toda a frequência, transmite uma mensagem. Tem várias frases que ele sempre repete. O corpo se torna a mente se torna o corpo. Ele fica repetindo um monte de coisa ao longo do livro. E ele começa esse capítulo 5 repetindo o que a gente aprendeu anteriormente, que é aquele processo onde a gente tem os pensamentos, e aí os pensamentos geram reações bioquímicas no nosso cérebro, que mandam um sinal para o nosso corpo produzir um sentimento. Os nossos sentimentos são fabricados no nosso cérebro e a gente sente os sentimentos através dos nossos hormônios, que são liberados pelas glândulas. Então é assim, a gente tem os pensamentos, aí gera uma reação bioquímica, resumindo, né? Porque a gente já explicou que os pensamentos têm uma carga elétrica, aí os sentimentos têm uma carga magnética, a gente já explicou toda a parte minuciosa, mas quando a gente tem um pensamento, a gente tem essas reações bioquímicas, resumidamente, que geram sentimentos no nosso ser. A gente começa, por exemplo, eu pensei assim, acordei e falei, ai, que saco, lá vou eu para aquele meu trabalho chato. Aí, isso gerou uma reação dentro do meu cérebro que mandou uma mensagem para o meu corpo, provavelmente para as minhas glândulas, para as minhas glândulas, provavelmente é do terceiro chakra, que é o chakra relacionado à frustração, à raiva, todas essas emoções negativas, né, também. Ele também é relacionado a isso, tem outras coisas nesse chakra. E aí, as glândulas vão liberar determinados hormônios que vão fazer eu me sentir daquele jeito. Tipo, que saco. Então eu penso e logo eu sinto. Na sequência eu sinto. Deu para entender? É um processo que o cérebro está ali comandando. Só que, na verdade, não é o nosso cérebro consciente. Esse é que é o problema. 95% do nosso organismo é regido pelo nosso subconsciente. E esse subconsciente, ele age de acordo com um programa que é criado, tipo um programa de computador, e fica rodando aquele programa ali no automático. E esse é que é o problema. A gente quer, só 5% é a nossa mente consciente, ou seja, é o que você está a par, né? É o que você está consciente de que está acontecendo, e o que a gente quer é justamente trazer isso para nossa consciência, para a gente poder alterar o que a gente puder alterar, e também a gente quer alterar o sistema nervoso autônomo, que é ele que faz rodar esse programa, ele que cria esse programa, que fica automático. Você não fica assim, pensando, agora eu vou sentir assim, agora eu vou sentir assado. Aquilo simplesmente acontece, porque tem um sistema que cuida disso, é o sistema nervoso autônomo. Ele é subconsciente, você não tem consciência dele. Então ele acontece, simplesmente. Só que você consegue alterar ele, porque ele tem um sentido, ele segue. Como é que a gente consegue alterar esse sistema nervoso autônomo e aí sim ter saúde? Porque esse sistema nervoso autônomo, todo esse processo que rola subconscientemente no nosso organismo, é que faz com que a gente ative os genes da saúde ou os genes da doença. Então, basicamente é isso que acontece, e ele diz que a gente fica repetindo esse sistema de pensamentos que geram sentimentos, assim, non-stop. A gente não para, a gente fica simplesmente repetindo, a gente pode ficar décadas repetindo um mesmo programa. E isso, quando é muito repetido, acaba se tornando o seu estado de ser. Porque os pensamentos
geram sentimentos, e aqueles sentimentos, aquelas sensações que você está tendo, geram mais pensamentos daqueles, que aí geram mais sentimentos daqueles. E aí esses sentimentos geram mais pensamentos, que geram mais sentimentos, e você fica nesse looping. Da mesma forma, isso pode ser positivo. Você pode acordar e falar, que delícia, acordei, estou viva, que maravilha, eu respiro, o sol, vou ter um dia incrível, vou para o meu trabalho maravilhoso. Aí, o seu cérebro vai ter reações bioquímicas, vai enviar um sinal para o seu corpo produzir hormônios maravilhosos de bem-estar, serotonina, endorfina, todas aquelas coisas gostosas que fazem a gente se sentir bem, fazem a gente estar plena, né? Porque ele vai ativar as nossas glândulas responsáveis por esse sentimento. E cada chakra tem uma glândula correspondente. Cada centro de força que ele chama, né? Mas são chakras. Talvez as pessoas conheçam mais como o nome de chakras. Enfim, então ele diz que esse sistema fica instalado no nosso organismo, no nosso ser, e a gente fica rodando sem perceber, porque ele é 95% inconsciente, subconsciente. Não está na nossa consciência, a gente não está acordado, a gente não está percebendo que isso está acontecendo. E o nosso intuito aqui é trazer isso para a superfície, para a gente entender o que acontece com a gente. Ele diz que os pensamentos acabam comandando a nossa vida e os sentimentos acabam nos dominando. Porque o nosso corpo, uma vez que ele teve uma experiência, ele registra aquela experiência, ela fica atrelada a um sentimento, e quanto maior a carga de emoção, quanto maior esse sentimento, quanto mais intenso ele for, mais ele fica registrado. Como um trauma, por exemplo. Uma vez, quando eu era pequena, eu tomei uma aspirina, eu tive alergia, fiquei toda empolada, minha mãe ficou nervosa, eu fiquei nervosa, achei que ia morrer, tudo mais. Aí agora, até hoje, quando eu tomo qualquer Novalgina, qualquer remedinho, eu sinto meu coração acelera, eu tenho aquele registro que ficou atrelado a uma emoção muito forte no meu passado, e eu tenho esse registro dentro de mim. Então, qualquer experiência que se assemelhe àquele trauma, me gera toda aquela emoção, entende? E a gente vai vivendo assim com tudo. Se um gatinho te traiu, você tinha um namorado, ele te traiu. Numa próxima vez, quando você for conhecer alguém, você vai falar... ele vai te lembrar aquela situação. Você vai falar, um possível novo namorado vai me trair também. E aí tudo aquilo que você sofreu, tudo aquilo que você chorou, tudo aquilo que você, sei lá, passou de humilhação, de que quer que seja, vai vir à tona. Então você provavelmente vai se auto-sabotar, vai gerar sentimentos de menos-valia, de baixa autoestima, de raiva, de frustração. Aí você vai começar a ter atitudes negativas. E é por isso que a gente não quer que esse sistema fique rodando sozinho. A gente quer que um sistema maravilhoso fique rodando sozinho. Porque assim a gente vai ter saúde, assim a gente vai ter bem-estar, e é assim que funciona, é assim que nós somos, e ninguém sabe disso praticamente, só quem estuda isso, né? O pessoal das psicologias, enfim, do neurociências, a galera aí da área da cabeça, a galera da Kel, que eu estudei também, né? Eu fiz faculdade de psicologia até a metade, e a Kel é formada e tem várias graduações. Mas eu admiro muito quem estuda isso, por isso que eu escolhi essa faculdade quando era bem novinha, acho que foi a primeira que eu fiz, né? Acho que eu tinha uns 17 anos, porque eu acho que é muito importante entender a nossa própria cabeça, né? É muito importante. Mas infelizmente a minha vida era muito corrida, eu trabalhava, viajava muito, e aí eu não pude concluir. Mas a Kel me ajuda muito, ela compartilha comigo muitos estudos, muitos aprendizados, e eu também leio muito sobre esses assuntos, né? Quer comentar alguma coisa ou posso seguir? Não, queria só lembrar que, além dessa programação mental, isso também se repercute no nosso campo eletromagnético, né? A gente vai falar sobre isso, retomando esses assuntos, mas, assim, é muito importante a gente lembrar que os nossos pensamentos e as nossas emoções, além deles terem todo esse processo que a Lila estava explicando, né? De já virem num piloto automático, de 95% vir ali sem a gente ter a consciência. Então, assim, a gente precisa frear isso e passar a retomar o comando desses pensamentos, refazer essa programação mental ao invés de ficar vendido ali ao que você simplesmente está condicionado pelas suas experiências passadas, mas principalmente lembrando que justamente você tem a oportunidade, se você fizer essa modificação nesse programa, de alterar o seu campo eletromagnético, porque o seu campo eletromagnético é o que vai atrair a sua realidade, né, no campo quantum. Tudo começa no campo do quantum, né, que é o campo não visível aqui que a gente estava falando, onde tudo começa ali numa forma de átomo, depois é que vem se manifestar aqui nesse campo físico, material.
Exatamente, né? Enfim, a gente vai retomar isso, mas eu só queria relembrar, né, esse assunto, É, dentro desse assunto, esse ponto aí relevante, porque além da gente ficar preso a esse programa mental que muitas vezes a gente nem está mais se dando conta que a gente ainda está ali repetindo, 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 porque vai no piloto automático, mas também lembrar que é pensamento, sentimento automáticos e campo eletromagnético gerando aquela mesma realidade que você muitas vezes não está satisfeito. Que não tem a ver com o exatamente. que você deseja para você, o que você deseja E, atrair. Né? A e gente precisa estar com a energia compatível, vibração compatível com o que a gente deseja. E, Né? Só por trazer esse exemplo, ponto. esse exemplo do remédio que eu dei, eu demorei um tempão para perceber que era um trauma do passado. Demorei um tempão, Sim, parece que é meio óbvio, mas eu demorei anos para entender da onde, por que eu ficava tão nervosa de tomar remédio. Então a gente não percebe muito da onde vem, pois é, sabe? pois é. Quando você faz terapia ou quando você se autoanalisa, você trabalha a sua autoconsciência, você consegue acessar essas coisas, você consegue um dia perceber desses insights, mas a grande maioria de nós não vai perceber por que aquilo está se repetindo. E como a Kel estava falando, a repetição desse programa se torna o seu estado de ser. O Dr. Joe diz Isso. isso. E esse estado de ser, porque os pensamentos têm uma carga elétrica e os sentimentos têm uma carga magnética. Um gruda no outro e vira uma carga eletromagnética. E isso Uhum. recorrentemente na sua cabeça e no seu corpo gera um campo eletromagnético em volta de você. Então, todos os seus pensamentos e sentimentos que criam essa aura, essa energia aqui em volta, ela fica te acompanhando, ela vira a sua assinatura eletromagnética. E todo mundo percebe isso em você. E aí você atrai as coisas compatíveis com essa sua assinatura para a sua vida. Isso a gente falou na aula 4, se não me engano, no capítulo 4. Quem quiser, tá salvo com mais detalhes aqui no meu IGTV, tá? Naquele capítulo do quantum, né? E Sim. aí, continuando então, ele diz que a gente faz isso, que o nosso corpo é a mente inconsciente e que essa mente inconsciente, ela não percebe quando você está vivendo uma experiência ou quando você está imaginando apenas. Ela acha que as áreas do seu cérebro que são ativadas são as mesmas quando você está imaginando ou quando você está vivendo. A sua mente, ela não sabe diferenciar. Ela só vê que a emoção é literalmente a experiência. Então, assim, se você viveu uma coisa, você só imaginou aquela coisa, você sentiu, você teve uma emoção. E essa emoção é a experiência para sua mente. Entendeu? O seu corpo inconsciente considera que a emoção é o que realmente vale. E é essa emoção que vai ativar os genes da saúde ou da doença. Oi. Sim. Deixa eu aproveitar isso que você está falando, só para dar um exemplo, né, para quem é novo nesse assunto, de assim, como é que é isso? O meu cérebro não entende né, a diferença entre uma experiência criada mentalmente ou uma experiência vivida. É só você imaginar, ele dá esse exemplo, né, e é muito, eu acho que isso esclarece muito. Se eu ficar aqui explicando com detalhes uma comida, o cheirinho dessa comida, tarará, quando você for ver, você está salivando. Isso gera efeitos no seu corpo. Se você tiver uma fantasia sexual também sobre uma pessoa, ele dá esses dois exemplos, né? Tanto da comida como uma fantasia sexual, enfim, o que você quiser, você vai ver que você também vai ver os efeitos no seu corpo. Se você ficar ali pensando naquilo, imaginando, visualizando os detalhes, sentindo o cheiro, sentindo a textura, tarará, você vê que tem uma reação no seu corpo, né? Não é um excelente exemplo? Então, assim, isso Excelente. mostra, isso prova rapidinho para vocês acompanharem aí, quem é novo nesse assunto, que assim, realmente é verdade. O cérebro não consegue diferenciar. Ele simplesmente começa a gerar aquelas reações bioquímicas, né? Reações realmente no nosso corpo. Ele se transporta para aquela imaginação de forma tão real como se você estivesse vivendo também aquilo. Ou seja, ele aciona aí todos esses neurônios, essas redes neurais, né? Os seus chakras, seus centros de energia relativos ao assunto que você estiver A, visualizando. Então é a muito Sila, potente isso. a Sila falou que o exemplo da fantasia é o melhor. Então a galera tá rindo aqui. E a Márcia falou que é muito lindo, né? Como tudo funciona perfeitamente no universo. Exatamente. Eu até fiquei pensando depois, por que a gente registra esses traumas e guarda e não se livra daquilo, né? Se o nosso corpo é tão inteligente. Aí eu fiquei pensando, não tá no livro isso. Foi um pensamento meu. Eu falei, pô, se na época dos homens das cavernas, né? Quando a gente estava ainda evoluindo, estamos evoluindo até hoje, mas quando
a gente vivia muito baseado no instinto, né? A gente estava começando a ter as experiências humanas e tudo mais. Nessa época, se você passasse por um sufoco, eu acho que o seu organismo vai querer que você se lembre que aquele sufoco não é uma experiência positiva, entende? Se você deixou o fogo se alastrar e deu um super perrengue lá, você se queimou, a tribo toda pegou fogo e tudo mais, você fica traumatizado daquilo e aí você nunca mais vai deixar aquilo acontecer. Então, acho que deve ser uma defesa, né? O nosso cérebro deve funcionar dessa forma para nos beneficiar. O problema é que eu acho que ele não contava que a gente ia criar as neuroses, que a gente não ia viver, não ia registrar só essas coisas super importantes, que a gente ia criar essas neuroses através das mais experiências, a gente ia ter tanta dificuldade de se livrar. Você tá travada, Kel? Ou não? Tô, Só tá parada, né? tô. Não, eu tô Não, achei que você travada. tava travada. Não, eu tô travada. Eu vou tentar entrar no celular, no outro celular, só mais uma vezinha, porque não tá bom Não tá aqui o travada, sinal. Porque não. pelo menos. Não, mas pelo menos no Tô outro te tem meus vendo dados normal. móveis. Deixa eu tentar entrar e sair rapidinho, senão eu volto aqui para esse, que tá melhor lá Mas no o outro. outro não rolou, não vai rolar agora. Bom, tá bom. Ah, entendi. Ela estava escrevendo ali, não quis interromper. Eu tô fora do foco, é porque o sinal daqui de São Paulo não é tão bom. Porque aqui eu pego a internet do prédio. Lá no Rio, eu tenho a minha internet, entendeu? Aqui é a parte hotel, então a gente tem a internet daqui, assim, eu não tenho a minha própria, então não é tão bom. Tá normal? Agora os comentários voltaram. Posso seguir? Tá todo mundo vendo e ouvindo? Daqui a pouco a Kel entra de novo. Só diz aí pra mim. Tá, normal, né? Então tá, então vou seguir. Então, pessoal, a gente fica vivendo dessa forma, repetindo o programa 24 horas por dia, 7 dias por semana e 365 dias por ano, ou seja, sempre. Peraí, solicitação. Ué, outra pessoa querendo participar, gente. Nossa, tem 3 pessoas, eu acho que eles mandam sem querer. Autorizei a Kel. A live que vocês participam é a da semana que vem, tá? Vão guardando suas perguntas, quem chegou agora. Tá tudo certo, né? Obrigada. Recebi um monte de sim. É que chega um pouco atrasado, né? Você pergunta e daqui a meia hora, sim. Inclusive, estou sabendo que já tem um monte de gente recebendo os kits, os presentes de vocês, que a gente deu. Fico bem feliz. Desculpem o atraso, isso não teve a ver com a gente. Mas já está tudo chegando, tá? Cada uma mora num lugar, cada pessoa mora num lugar. Olha os coraçõezinhos aqui. Então, cada um vai receber num momento diferente de acordo com a cidade que mora. Saiu tudo, se não me engano, do Rio, não tenho certeza. Mas vai chegar tudo direitinho, tá? Aí depois vocês mandem pra gente um feedback pra gente saber que deu tudo certo, que vocês amaram. Aquele kit tá maravilhoso, eu uso tudo do meu até hoje. Então tá. A Kel não entrou ainda. Tá vendo? Eu acho que ela não vai conseguir nesse outro celular. Ó, ela mandou de novo. Vamos ver. Eu vou seguindo, tá? Resumindo essa primeira página, ele diz que a gente tem que tirar a mente do corpo e modificar o nosso estado de ser. O que significa tirar a mente do corpo? Ele diz que esse processo automatizado que a gente começa a viver, o nosso corpo, ele fica tão viciado naquilo que ele começa a virar a nossa mente. Peraí. Ai, gente. Cadê a Kel? Assim, eu não consigo concentrar e seguir o... Porque toda hora entra um negocinho aqui. Kel, se não der dessa vez, volta para outro celular. Porque senão não vai andar. Ah lá, ela tá escrevendo agora. Vamos esperar um pouquinho. Desculpa, gente. Eu sei que você enviou. Já autorizei terceira vez. Só que não tá entrando. E aparece assim, Kelly não está conseguindo se conectar. Esse celular, se a gente tentou 4 vezes no começo e não rolou, não vai rolar agora. Olha lá. Kelly não está conseguindo participar. Parece um vermelho assim. Volta pro outro. Porque senão a gente vai perder muito tempo. Tá? Ele fala que a gente tem que conseguir modificar essa nossa assinatura eletromagnética. Voltou pro outro, né? Te disse. Voltei para o original. Não, mas, gente, não custava tentar, só porque estava muito ruim o sinal do outro. Mas tudo bem, se ficar não estava ruim, operadora, ficou então, ruim se ficar ruim, rapidinho e ignora. depois voltou a ficar bom. Tava assim, Às vezes ruim. mexer é pior. Bom, tudo Agora bem, ficou deixa. ruim. Eu continuo com problemas. Deixa quieto. Vamos relevar, né? Vamos relevar.
Tem que tomar muito floral para ter Floral, paciência, né, gente? Deixa eu só te falar uma coisa, Lil, rapidinho. Você estava falando, por que será que o nosso corpo, né? Antes de eu fazer essa pausa aqui para tentar resolver, mas ok, fui mal sucedida, deixa quieto. Você estava falando, por que será que o nosso corpo grava isso, né? É justamente sempre com a tentativa de te preparar, de tentar te preparar para se aquilo acontecer de novo, aquela ameaça acontecer de novo, ele entende como uma ameaça. Você já vai ter uma noção e poder se preparar. Só que isso não é bom quando isso acontece de uma maneira automática. Então, se você, né, nunca soube que um ladrão vai te roubar, você não sabe como é que é a sensação, se você vai paralisar, tem gente que reage, tem gente que paralisa, aí você já sabe, eu paraliso, então tá, é melhor eu continuar assim, ou não, é melhor eu frear aquela reação. Enfim, você vai ter chance, porque você já tem uma noção, entendeu? Então, o cérebro sempre está com a tentativa de te preparar, de te adiantar a situação para você, entendeu? Tentar achar melhor uma reação ali. É sempre nessa tentativa de te preparar para essa ameaça, caso ela se repita. O problema é que Então, muitas vezes ela não se repete, né, gente? Então, eu estava certa, meu raciocínio fez sentido, né? Eu sabia que, assim, tem a um nossa natureza sentido. é muito perfeita. Eu sabia Claro, que tinha claro. sentido e isso parecia ser a coisa mais óbvia. Tem um sentido, só que o problema é que se a gente não filtra isso fica ali no automático, porque até o estresse, como a gente já falou aqui, ele tem a sua função de ser. Imagina você ficar lá relaxadão no momento em que você tem que estar com um nível mínimo de adrenalina para reagir, né? Para agir realmente de uma maneira mais adequada. Então não dá para você ficar ali super zen, numa situação onde você tem que estar mais ativo, mais desperto, né? Você não pode estar em alfa, você tem que estar em beta, vigilante, aprendendo, agindo, trabalhando, criando estratégias, né? Tudo tem um motivo de ser. O problema é quando aquilo se torna automático. Eu até fiz uma reflexão mais profunda sobre isso hoje, sozinha. Estava aqui pensando com os meus botões, mas eu vou ver se eu gravo para vocês nos stories ou faço um vídeo, porque já são 20 para as 8, ainda estou na segunda página, ainda tem a parte da Kel. Então vamos acelerar agora, tá? Como a energia é armazenada no corpo? Ele diz, pessoal, que esse sistema de pensamento que gera sentimento, que gera pensamento, que gera sentimento, então vou chamar isso de sistema pensamento-sentimento, tá? Esse sistema, ele começa a acumular acumular energia, principalmente nos 3 primeiros chakras, que são os nossos chakras, centros de força, relacionados à nossa sobrevivência. E ele diz que cada um desses centros de força tem sua própria energia, tem suas próprias informações, tem suas próprias glândulas e hormônios, tem sua própria química, sua própria neurocircuitaria, que ele fala, e tem seu mini cérebro individual. Então, cada centro tem a sua própria energia e tem um nível correspondente de consciência e, consequentemente, de emoções associadas. Então, assim, falando a grosso modo, cada chakra tem um tipo de consciência. E essa consciência está relacionada a um tipo de emoção, tá? Então, como o exemplo que eu dei, o terceiro chakra está bem relacionado à raiva, à frustração. Esse é o lado desequilibrado. Todo centro de força, ele tem o lado positivo e negativo, o equilibrado e o desequilibrado. O positivo desse terceiro centro de força é você ficar guerreira, assim, yes, vou lá, determinada, vou fazer as coisas, vou conquistar meu espaço, essa força para você fazer suas conquistas pessoais. Esse é o chakra, o terceiro centro de força equilibrado. Ele, desequilibrado, gera raiva, frustração. Eu vou ler um parágrafo aqui desse tamanho que resume tudo isso para vocês. E a gente fez uma live inteira sobre os centros de força, sobre os chakras, está no meu GTV. Ele diz que esses minicérebros, eles são programados para operar de forma subconsciente por meio do sistema autônomo. Ou seja, quem controla esses centros de força é o sistema nervoso autônomo. Ele é onde a gente quer chegar. Ele é o chefão. Ele é o grande maestro do nosso organismo. Ele é que comanda tudo. Então, ele diz aqui, ao longo do livro todo, ele fala como que a gente chega no sistema nervoso autônomo, porque ele não é consciente. Então, como é que a gente vai alterar ele? E ele dá todas as dicas. São vários processos, né? Entrar no quantum como consciência, fazer a meditação da bênção dos centros de força, essa respiração, porque hoje, isso tudo que eu estou falando é um preparo para o que a Kel vai dizer para vocês, que é a solução, que é um exercício de respiração que ele ensina, tá? Então, vou acelerar aqui. Isso é só para vocês entenderem o terreno. Estou fertilizando aqui o terreno para a Kel plantar a semente importante para a gente, que é aprender essa respiração.
que vai liberar esse acúmulo de energia desses 3 primeiros chakras. Porque os chakras de baixo, esses básicos, eles são relacionados à sobrevivência. Os chakras de cima são os mais nobres, vamos dizer assim, são os altruístas, são os relacionados à nossa espiritualidade e tudo mais. E o do coração fica entre os 2 mundos, né? Ele fica aqui no meio. Inclusive, ele diz que o nosso organismo é como se fosse um imã. Ele é um imã. A gente tem o Polo Norte e tem o Polo Sul. O Polo Norte, assim como a Terra, né? Assim como o planeta Terra. Eu não estou inventando, não. Isso está no livro, tá, gente? Ele fala que o planeta Terra e o nosso organismo, no nosso microcosmo, a gente é igual ao planeta Terra nesse sentido. A gente tem o Polo Norte e tem o Polo Sul. O Polo Norte é aqui, a cabeça, o cérebro, a mente. E o Polo Sul é a base da coluna. As pernas não contam, é ali na base da coluna. Ali é o Polo Sul. E cada polo tem uma carga positiva e o outro polo tem a carga negativa. E um ímã funciona assim, ele tem 2 polos opostos. E essa oposição, essa carga diferente, essa carga oposta, é que gera um campo magnético, que faz com que tenha aquela energia. A gente é igualzinho. A gente tem um campo magnético, que está ilustrado aqui numa figura muito interessante, que a gente vai postar essa semana, que mostra... Olha aqui, ó. Vou mostrar isso aqui. Que mostra que a gente tem esse campo magnético, ó, que fica aqui em volta da gente. Da mesma forma que um ímã, você não consegue ver esse campo magnético, mas você sabe que existe, né? Aquela força tá ali. A gente também, a gente não vê, mas essa força tá aqui. Polo Norte, Polo Sul, ó, opostos, gerando essa carga magnética. Quando a gente acumula energia nos chakras inferiores, que são os chakras de baixo, os 3 primeiros chakras, eu não consigo falar centros de força, estou muito acostumada a falar chakras, mas no livro ele só fala centros de força. Quando a gente acumula energia ali, eu vou explicar como que isso acontece, a gente começa a sugar energia do nosso campo de força que fica aqui, que é aquela nossa assinatura eletromagnética. A gente tem essa energia que fica aqui em volta do nosso ser, que ela tá ali para a gente criar, ela tá ali para a gente se curar, ela tá ali para se recuperar, para fazer todos os reparos no nosso organismo. É uma energia criativa, ela é essa mesma energia que você cria um neném. A gente precisa dessa energia para essas coisas boas. Só que se a gente acumula energia nos chakras de baixo, nos centros de força de sobrevivência, a gente começa a encolher esse nosso campo energético, porque a gente começa a pegar a energia dali. E aí, sabe o que acontece? A gente perde o campo magnético. A gente fica, ó, igual essa segunda figura aqui, ó. Ele fala que fica igual um pedaço de metal que perdeu sua carga. Não vira mais um ímã, entendeu? Fica só um pedaço de metal qualquer. E a gente fica assim, ao invés de ficar assim, ó. Assim é a gente saudável. E assim é a gente não saudável. E a gente não quer isso, a gente não vai deixar isso acontecer. E aí, ele diz que esse sistema de pensamentos e sentimentos, eu vou explicar agora como é que isso acumula energia nesses 3 primeiros chakras, tá? A gente tem que saber, porque é o que a gente tem que aprender para não fazer isso. E através da respiração que a Kel vai ensinar, o exercício, a gente vai aprender a desacumular essa energia. Lembrando que eu tenho um vídeo no meu canal do YouTube, youtube.com/Ellen Jabbour, na playlist espiritualidade, uma coisa assim, acho que é espiritualidade. Eu tenho um vídeo que fala sobre as doenças. E eu estava lendo um livro na época que fala que toda doença é um excesso ou uma falta de energia em algum centro de força nosso, tá? Então, esse excesso de energia, desculpa, nesses nossos chakras de baixo, vamos dizer assim, ele é que rompe esse campo eletromagnético e diminui essa nossa força vital, essa energia vital que a gente precisa para todas as coisas maravilhosas. Então ele diz que esse pensamento, esse sistema de pensamento e sentimento, só ver se eu não esqueci nada aqui, não esqueci nada. Esse sistema de pensamento e sentimento, vamos supor que você teve um pensamento negativo. Vou dar um exemplo negativo, que é esse que a gente quer combater, né? E como a Kel já disse na live passada, a maioria é negativo. Os pensamentos que a gente tem, infelizmente, da maioria das pessoas, a gente tem muitos medos, a gente tem muitas frustrações, a gente tem muitos registros negativos. Então a gente vive nesse ciclo de, ai, que medo, ai, o que vai acontecer agora? Ai, não, as coisas estão muito boas, vai cair alguma coisa ruim vai acontecer. A gente vive muito baseado nesses pensamentos negativos. Então esses pensamentos negativos ativam algumas redes neurais. Disparam essas redes, esses pensamentos
eles disparam essas redes em conjunto. Ou seja, se você pensou, ele dá um exemplo do chefe. Meu chefe é chato pra caramba, tô com raiva do meu chefe. Ele que tá dando exemplo, hein? O meu chefe é maravilhoso. Mas ele deu esse exemplo que a pessoa tinha uma raiva do chefe dele. E aí ele fala, se você pensa outras coisas, né, reforça essas redes neurais, e você pensa assim, eu não sou valorizado no meu trabalho, meu colega roubou minha ideia, eu sou mal pago. Se você começa a ter esse monte de pensamento mais ou menos do mesmo assunto, você cria uma representação interna de você mesmo. Você começa a pensar assim, eu sou um perdedor, eu sou um frustrado, eu sou um que não deu certo. Você começa a ter uma imagem interna sua e que não corresponde com a realidade. É uma coisa, muitas vezes, não corresponde com a realidade. É só a sua percepção sobre você mesmo, por causa desses pensamentos negativos repetitivos que, em conjunto, ativam todas essa mesma rede neural, ativa todo esse circuito dentro da sua cabeça que gera essa imagem horrível de você mesmo. A gente não pode ter essa imagem horrível, por favor. E aí, Não, o que sem acontece? contar, só um detalhe, não só a questão de que muitas vezes não corresponde à realidade, tem a ver com uma interpretação distorcida da pessoa por conta de uma baixa autoestima ou experiências passadas negativas, né? Que não a permitem olhar por um outro ângulo, aquela história, né? Olhar o copo meio cheio ou meio vazio, né? Então, assim, o que ela está priorizando? Como também, independente disso, independente de estar correspondendo ou não a essa realidade no momento, o que a gente quer trazer justamente é isso, ser sobrenatural é ir além da sua realidade atual. É saber que você pode ir além, que existem infinitas possibilidades. Que justamente você não está satisfeito com a sua realidade atual, então vamos trabalhar os nossos pensamentos, nossos sentimentos, vamos alterar o nosso campo eletromagnético, vamos visualizar aqui, aumentar o nosso poder de visualização, o nosso foco para a gente colocar energia. Onde a gente coloca a nossa intenção, a energia flui, né? Emoções são energia em movimento, então vamos monitorar tudo isso que está aí formando o nosso estado de ser, a nossa assinatura eletromagnética, para isso se repercutir numa realidade diferente. Então, esse é o ponto, né? É que a gente pode, nós somos co-criadores da nossa realidade. Exato. Tá? E ele Só diz para que se lembrar você sempre disso, acredita, né? se você acredita nessa imagem que você mesmo criou, essa imagem interna de você mesmo, se você acredita e se rende, fala, é isso mesmo, eu sou um perdedor, eu sou aquele que não deu certo. Você acredita nisso, o que acontece? Os pensamentos internos se tornam mais reais que o ambiente externo. Ou seja, aquilo acaba acontecendo. E Você assim, vai repetindo aquilo, você né? vai Aquela repetindo, você vai realidade. reforçando aquilo e você Reforçando. acaba agindo de Sim. acordo com aquilo. Então, assim, se você Uhum. pensa assim, é, você pensa assim, é que eu ia dar um exemplo que eu não quero, vou Sou um pensar outro. perdedor, igual você estava falando ali, sou um perdedor, minha vida é ruim, não sirvo para nada, não tem sentido, tudo dá errado Você começa comigo, a né? alterar a Qualquer coisa percepção, assim. sabe? Uma vez aconteceu uma coisa comigo, não vou entrar em detalhes, mas uma vez aconteceu uma coisa comigo, uma pessoa falou uma coisa boa para mim, só que eu tava tão achando que essa pessoa não pensava isso de mim, que eu entendi que ela falou o oposto. Vamos supor que essa pessoa falou assim: ah, eu tava super esperando que você viesse hoje. Que legal que você veio. Mas vamos supor que ela só falou assim: eu tava super esperando que você viesse. Aí eu não tá, eu tão não estava acreditando que a pessoa pensaria isso de mim, que eu tava com baixa autoestima, eu acho, que eu entendi que a pessoa falou assim: eu não tava esperando que você viesse. Gente, Você acredita? E aí, para pois você é. ver a nossa mente, eu entendi isso 3 vezes errado. Entendeu? Então, Uhum. gente, a nossa cabeça é meio doida quando a gente deixa ela solta. Entendeu? A gente tem que se ligar, porque a gente cria coisa onde não existe. Sabe? Sim. Muitas vezes a pessoa gosta da gente, a gente já acha que a pessoa tá olhando pra gente de um jeito esquisito, que ela não gosta da gente. E às vezes a pessoa tava te admirando, tava reparando algum detalhe legal sobre você ou de uma coisa que você tava usando. Se alguém ficou olhando para esse meu colar, dependendo de como eu tô, eu vou falar, devia ter vindo com esse colar, acho que eu exagerei esse colar, sei lá. Agora, se eu estiver bem, eu vou falar, a pessoa tá olhando meu colar, aposto que ela gostou, tá doida pra saber onde é que eu comprei, vou dar a dica logo, né? Então, depende muito de como que a gente vai interpretar as coisas, sabe? A gente distorce muito. Mas sem devanear muito, porque senão a gente vai render muito aqui. Então, a gente não pode deixar essa imagem interna distorcida sobre a gente ficar
se tornar mais real do que o ambiente externo está nos dizendo. A gente não pode deixar isso acontecer. Então a gente tem que trazer para a consciência e falar o quê? Não, não, não. Não sou a perdedora, não sou aquele que deu errado. Eu sou maravilhosa, eu vou fazer as coisas acontecerem. Eu sou a pessoa abençoada, eu sou a pessoa cheia de luz, cheia de saúde. Você tem que injetar pensamentos positivos e lembrar de todas as suas qualidades. A gente já deu algumas dicas de como fazer essas afirmações positivas, e a gente vai fazer mais disso, tá? Mas nas outras lives a gente já falou bastante disso. Aí eu vou resumir aqui rapidão uma parte que ele fala, que é mais técnica, que ele fala que os neurotransmissores, que são mensageiros químicos, eles mandam uma mensagem para os neuropeptídeos, que são também mensageiros químicos, que são considerados as moléculas da emoção. E aí, essas moléculas, esses neuropeptídeos, vão chegar nos centros hormonais, que vão falar, libera essas glândulas para você gerar a sensação, a emoção, o sentimento correspondente. É assim que funciona. É toda uma reação química de um pensamento que você tem, que envia um sinal para o seu corpo, fazer você se sentir de acordo com aquele pensamento. Entendeu? Por isso é tão importante a gente conseguir coordenar esses nossos pensamentos, porque o que você pensa é como você vai se sentir. E como você vai se sentir é o pensamento que você vai alimentar. Basicamente isso. Inclusive, esse é um bom resumo, Toti. Então, esse programa fica repetindo, às vezes por décadas, e cria aquele nível de mente que reforça uma identidade sobre você. Você acaba acreditando que você é aquilo. Você acaba, se a pessoa é muito ranzinza, se a pessoa reclama muito da vida, não sei o que, ela fica tantas décadas sendo assim que ela fala, é assim que eu sou. Entendeu? Mas na verdade não é bem assim. Você criou isso, você deixou isso acontecer, porque você não sabia. Nós, né? Nós todos. Só que agora a gente sabe. Então vamos para a parte final. O corpo se torna a nossa mente, porque é 95% subconsciente e 5% só consciente, gente. Tudo que a gente pensa, tudo que a gente tem consciência é só 5% do todo. Isso é um número muito expressivo. Por isso que a gente tem que ficar muito atento. A gente tem que entrar nesse nosso subconsciente e consertar as coisas lá. Senão a gente está ferrado, porque não tem controle. Você não está sabendo o que está acontecendo lá, entendeu? E o Dr. Joe Dispenza, ele traz, através desse livro, esse ensinamento. Todo pensamento tem uma energia correspondente, tá? Aí, agora que eu vou explicar como é que essa energia fica acumulada ali nos 3 primeiros chakras, e aí eu vou entregar para Kel. Então, estamos acabando aqui. Todo pensamento tem uma energia correspondente. Então, se eu pensei em uma coisa X, tem uma energia X. Se eu pensei em uma coisa Y, tem uma energia Y, né? E aí, fica armazenado como energia no chakra da emoção que mais se repete. Esse pensamento tem uma energia correspondente. Se você fica repetindo, ele começa a se armazenar ali naquele chakra correspondente, entendeu? Que gera aquela emoção. Aquele chakra tem uma emoção correspondente, que é criado por uma glândula correspondente. Então, o pensamento vai para aquele chakra. Eu vou dar os exemplos, vocês vão entender melhor. Tá? E aí, isso acaba gerando um acúmulo de energia ali, que ele diz que acontece principalmente nos 3 primeiros chakras. Isso encolhe o nosso campo vital de energia e, num futuro próximo, aquilo gera problemas físicos. Por isso que eu quero ler esse parágrafo, é pequeno, só para vocês entenderem que ele resume muito bem. Olha aqui lá. Se você é excessivamente luxurioso, sexualizado e preocupado em querer ser visto por outras pessoas como alguém sexualmente desejável, sua energia está retida no primeiro centro. Se você experimenta um excesso de culpa, de tristeza, de medo, de depressão, de vergonha, de autodepreciação, baixa autoestima, sofrimento, dor, sua energia fica retida no segundo centro. Se você tem problemas com raiva, agressividade, frustração, autocontrole, julgamento ou vaidade, sua energia está retida no terceiro centro, tá? Então, essas são as emoções relacionadas a esses 3 primeiros centros, tá bom? E aí ele diz que se os seus chakras estão desequilibrados, você está desequilibrado, né? Se esses 3 primeiros centros estão desequilibrados, você está desequilibrado. Porque essa energia era para ser usada para cura, para reparo, para criação, né? E ela acaba ficando acumulada ali. E o que ele diz é que esse exercício de respiração vai liberar essa energia desses 3 primeiros centros, para a gente voltar a ter aquele circuito elétrico.
Porque o nosso organismo precisa estar com aquele campo magnético saudável, assim, ó, onde a energia circula. A gente não pode ficar com a nossa energia estagnada aqui embaixo, nos 3 primeiros chakras, porque a gente rompe esse campo eletromagnético e fica tipo um pedaço de metal sem carga elétrica. A gente deixa de ser imã. E o nosso jeito saudável é sendo imã, tá? Então é isso. Ele diz que a gente é um imã como a Terra, né? Que o campo... Olha que lindo isso, gente. Para você que é apaixonado por aurora boreal, como eu nunca vi uma. É um dos meus sonhos da vida conseguir ver uma aurora boreal. Ele diz que o campo magnético da Terra desvia trilhões de toneladas dos fótons do Sol. Isso é a aurora boreal. Isso é só uma curiosidade que eu anotei, porque eu sou louca por aurora boreal. Mas esse campo magnético, ele protege a gente, né? Assim como protege o planeta desses trilhões de toneladas dos fótons do Sol. Senão a gente queimava tudo, entendeu? Então, se a gente acumula energia nos 3 primeiros centros, a energia não flui pelo corpo. A gente perde a nossa carga elétrica. Aí ele faz uma pergunta, que é a minha entrega para Kel. Ele fala, se você pudesse recriar esse campo eletromagnético e fazer a energia voltar a circular, não seria maravilhoso? Né, Kel? E aí ele explica como fazer isso com esse exercício de respiração que a Kelzinha vai falar agora. Acabei. Exatamente. Bom, então, além dessa proposta que a gente vem trazendo para vocês, relembrando, de sempre monitorando como é que estão os meus pensamentos, né, como é que está o meu fundo emocional, porque às vezes você não está consciente de uma emoção, mas você percebe que tem um fundo ali, né, como se fosse um campo de fundo, que você vem com uma tristeza, vem com uma culpa, vem com uma carência, vem com uma sensação qualquer, né, de raiva, de alguma coisa, que você não está aqui no primeiro plano, não está consciente. Por isso que eu falo que é uma emoção de fundo, como se tivesse um campo ali, né? Uhum. Então, ir monitorando dia após dia como é que está isso, né? É o que eu chamo de faxina mental. 5 minutinhos para perceber como é que eu estou, como é que eu estou me sentindo hoje, o que eu tenho pensado. Às vezes você está fazendo coisas, você está passando o seu dia, mas tem um pensamento que fica voltando, né? Uma obsessão, aquele pensamento repetitivo que é relativo a uma preocupação ou uma emoção, uma dessas emoções que normalmente está ali de fundo, né? Então, isso é o que a gente vem falando, a gente até passou de dever de casa nas lives anteriores que a gente estava estudando, para vocês irem fazendo isso, tá? Mas, além disso, inclusive, eu vou abordar essa respiração em uma das meditações que eu vou gravar para vocês, mas, enfim, porque primeiro tem a meditação dos centros de energia e depois tem essa que aborda a questão da respiração, tá? Mas eu queria já explicar aqui para vocês, porque a respiração é outra excelente técnica, além desse monitoramento mental, emocional, para a gente alterar o nosso campo eletromagnético. Como a Lila estava explicando, se a nossa energia está presa nesses pensamentos, nessas emoções negativas e que ocorrem repetidamente sem a gente se dar conta, num piloto automático, que é o que ele chama de modo de sobrevivência, você está ali no estresse, né? Como se a qualquer momento você pudesse você tivesse que se preparar para uma ameaça, né? Mas assim, a gente não pode viver 24 horas assim. Então, aí, quando você está nesse modo automático de estresse, a nossa energia fica retida nos 3 primeiros centros. É o que ela estava falando, é o que a gente vem estudando. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode respirar da maneira correta para não ficar sacando. Lembra que eu expliquei para vocês que é como uma conta vibracional, uma conta energética que a gente fica sacando? Né? O nosso campo eletromagnético ele tem que estar lá pleno, cheio. Mas aí a gente fica num estresse e ao invés de co-criar uma energia, né, através das emoções elevadas, da respiração que a gente vai aprender aqui, desse monitoramento mental e tal, para aumentar o nosso campo, mudar a nossa vibração, não, a gente fica sacando ali essa energia. Só que, além de que isso faz mal para o nosso campo, né? Porque fica uma energia escassa, acaba não sendo suficiente depois de você ficar só sacando, você ficar extraindo a sua energia para os seus centros de energia desse campo, acaba se tornando escasso, não é suficiente. Tem um ponto que não é suficiente, se você está usando demais esse recurso de sacar do seu campo eletromagnético para trazer para o seu centro de energia. Né, acaba não sendo suficiente. Por isso que a gente tem que se energizar, melhorar a vitalidade do nosso campo eletromagnético, não só ficar ali extraindo o que a gente está precisando dele, tá? Acompanhando aí? Vai lendo aí os comentários, lê qualquer coisa.
Enfim, então, quem tiver dúvidas sobre tudo isso que a gente vem falando, a próxima live é sobre isso, mas um comentáriozinho ou outro também dá para vocês irem anotando aí, porque a gente lê os posts depois. Sim, o sistema nervoso central, como a gente veio vendo, né, ele é responsável por tudo, né, do nosso corpo. Ele controla e coordena todos os outros sistemas. Então, ele manda lá a digestão se realizar, né, o coração bater, tudo mais, a bexiga funcionar, você mover o seu corpo. Então, o sistema nervoso central, como a Lila falou, é o maestro da orquestra, certo? E dentro do nosso cérebro, nós temos justamente uma coisa que é chamada líquido cefalorraquidiano, que é um fluido que ele passa ali pelo nosso cérebro e pela nossa medula espinhal. Você quer pegar essa imagem aí, Lil, por favor? E ele banha ali o nosso cérebro e a nossa medula espinhal, servindo como se fosse uma almofada para proteger o cérebro, né, dos traumas. O cérebro, a medula espinhal, ele fica ali, ele traz uma flutuabilidade, tá, para para o nosso sistema nervoso central. Ele protege e também ele é um condutor, tanto de nutrientes, de substâncias do cérebro para o resto do corpo e vice-versa, como também ele é um condutor que intensifica as descargas elétricas no sistema nervoso. Né? A gente vem vendo como o cérebro, o pensamento, ele gera realmente essa carga elétrica e ele vai intensificar isso, ele é um condutor, tá? E quando o Dr. Joe ele traz aqui pra gente a questão da respiração, é porque é uma coisa até que eu não sabia, eu já fazia isso na aula de yoga, né? A gente trabalha muito técnicas de respiração, mas eu não sabia exatamente desse detalhe, que a gente interfere nesse fluxo, nesse fluido aí, do líquido cefalorraquidiano, é isso que você traz para cima e para baixo de acordo com a sua respiração. Por quê? Isso que ele explica com um detalhe que eu achei muito interessante, que quando você inspira, o osso sacro, ele flexiona ligeiramente para trás. Quando você inspira, o sacro, mostra aqui, Liu, essa imagem, ó. Deixa eu mostrar logo. Ó, aqui. Isso aí quando a gente você faz inspira, na yoga, sabia? Isso na yoga se chama mula bandha. E eu sinto muitos arrepios quando eu faço isso aí, porque dá para sentir que altera mesmo a nossa energia. É maravilhoso. Sim, os pranayamas, né, as técnicas de respiração, inclusive na meditação, quando eu fazia meu Quinta Zen, né, que eu vou voltar a fazer quando eu resolver meus problemas técnicos aqui, mas enfim, a gente sempre faz antes um trabalhinho de respiração, seja qual for, né, mas é muito importante desacelerar essa respiração, trazer a consciência para a respiração, mas assim, eu achei legal que ele explicou tecnicamente o que acontece no nosso corpo mesmo, né, o nosso corpo, quando você inspira lentamente, tem suturas se abrem, tá? Na inspiração, então tem partezinhas no crânio que se abrem para receber esse fluido, tá? Que é o líquido cefalorraquidiano, e o sacro ele flexiona para trás, levemente. Vocês estão me ouvindo? Porque meu sinal meu sinal aqui ficou dando rodinha ali para você. Eu tô vendo e ouvindo direitinho. Tô só respondendo o nome do livro aqui que ficam perguntando 700 mil vezes e tá aqui, ó, gente. Deixa fixado, Liu. Tá fixado aqui no nome da live, ó. Como se tornar sobrenatural, tá vendo? Eu vou botar aqui embaixo também. Por que você não deixa o comentário fixo? Eu ia te falar para você deixar esse comentário fixo, porque sempre tem isso, né? E na expiração, gente, as suturas do crânio, elas fecham e o sacro se flexiona levemente para frente. Enfim, tem realmente uma explicação aqui, tá? É difícil de explicar aqui sem mostrar as imagens para vocês, mas o que interessa é que esses movimentos, eles realmente comprovam, né, que existe uma onda ali desse fluido cefalorraquidiano que ele traz tanto as substâncias e nutrientes que o nosso cérebro precisa, né? Tanto que isso já ocorre naturalmente 2 vezes por dia, mas demora 12 horas para ele subir e 12 horas para ele descer esse líquido, passando pela medula espinhal e chegando até o seu cérebro e depois voltando, tá, para o resto do corpo. Você faz isso no dia 2 vezes. Só que com a consciência na respiração, e nesses músculos específicos que a gente vai contrair, né? E trazendo a atenção aqui para o topo da cabeça, né? Lembrando que para onde a gente leva a nossa atenção, a energia flui. Então, quer dizer, você tem como acelerar esse processo de elevar o fluido, né, cefalorraquidiano para cima, para baixo, para cima e para baixo. E isso é maravilhoso para nós. Inclusive, isso além de alterar o seu campo eletromagnético, ele libera, por que ele altera, né, positivamente seu campo eletromagnético? Porque ele libera aquela energia que ficou
contida ali nos 3 primeiros centros de energia, né, lá de baixo. Toda essa energia ela é liberada, tá, para o seu campo, pode voltar a fluir, além de que você realmente ganha mais saúde, tá? Isso é um movimento de saúde para o seu cérebro, para todo o seu corpo, e você começa a produzir ondas gama também. Então, tem vários exercícios que ele fez com os alunos dele, que participaram de uma oficina. Às vezes, em 4 dias, as pessoas alteraram os seus estados cerebrais e conseguiram ficar um bom tempo nessas ondas gama, tá? E onde realmente essas ondas gama, assim, elas são as mais rápidas, tá? Não é comum, não é um estado mental comum, tá? E elas têm a ver com poder cognitivo alto, memória, um estado de felicidade intensa. Em meditações budistas, eles viram também que as pessoas acessavam essas ondas gama, né? Um estado, assim, de amor profundo, sabe? Então, assim, é um estado que está relacionado mesmo à meditação. É diferente dos outros, tá? Porque a gente pode ir de beta para alfa, para teta, para delta. O teta e o delta tem a ver com sono, o alfa tem a ver justamente com o estado meditativo, é aquele estado intermediário, né, entre o sono e o relaxamento. E o beta é esse de vigília aqui, a gente precisa também do beta, tá? Mas o problema é se a gente fica demais no beta alto, que a gente já falou, o beta de frequência muito alta, que tem a ver com aqueles estados mais de estresse, e que o problema é a gente ficar demais ali e não conseguir relaxar. Imagina, você está lá na hora de dormir, você está lá na hora de meditar, e você está lá naquele estado beta, não consegue desligar, não consegue desacelerar. É o problema da gente ficar em piloto automático, tá? Nesse modo de sobrevivência direto. Inclusive, né? Então, tudo isso, exatamente. E tudo isso, gente, é necessário. A gente precisa da vigília. Imagina você aqui numa aula, ou tendo que trabalhar, tendo que pensar em soluções para o seu trabalho, para a sua vida, criar estratégias e tá lá em estado alfa, teta, delta, né? Isso pode ter até a ver com uma certa depressão. O normal é você estar em vigília quando você precisa estar em vigília, estar alerta. O normal é você relaxar quando você é para relaxar, você conseguir dormir quando você tem que dormir. Cada onda tem a sua função, tá? Então não é para falar que uma é melhor que a outra, mas a gente precisa estar coerente, tem uma coerência vibracional, uma coerência cerebral, tá? Com o que a gente está vivendo, com o objetivo do momento. Esse é o ponto, tá bom? Então, deixa eu voltar aqui. E quando a gente acelera, então, esse fluido, né, esse fluido aí que vai para cima e vai para baixo desse líquido céfalo-raquidiano, além da gente fazer toda essa alteração aí, visível realmente no nosso campo eletromagnético, isso gera um campo de indutância, que é esse campo invisível, tá, de energia eletromagnética. Eu falei visível, mas assim, eu falei errado, tá? Eu quis dizer assim, é um campo invisível, mas ele é muito real, tanto que é o que a Lila falou, a gente volta a se tornar um imã. Tá? Então, nesse sentido que se a gente tivesse aqui com um medidor de frequência, você ia ver que isso altera realmente o seu campo. A sua frequência muda, mas não é visível para os nossos olhos, que ainda são muito limitados. Tá bom? Então, assim, esse campo visível e invisível de energia eletromagnética, ele é chamado de campo de indutância, que ele é esse aqui, ó, ele é um campo de energia circular, tá? Que vai para baixo e vai para cima, que é até chamado, né, algumas tradições lá do yoga, a gente trabalha isso como Kundalini, ele até não quer citar, ficar assim preso nesse termo, porque às vezes, né, tem gente que pode não quer limitar a questão da filosofia do yoga. Não limitar a filosofia do yoga, do tantra, etc. Mas, enfim, é realmente uma energia, é um movimento de energia, né, que se liberta lá desses primeiros centros e vai para o resto do corpo e que se repercute no nosso campo eletromagnético. Então, o nosso corpo volta a ser um ímã e é criado um campo que ele chama de campo touro eletromagnético, tá? Que é realmente essa corrente ativa, cheia de energia vital, que percorre todo o seu corpo, seu sistema nervoso central e gera, né, esse campo eletromagnético ali que funciona como um ímã. Então você pode realmente acionar essa energia, né, acelerar, tá, esse fluxo que normalmente só aconteceria 2 vezes ao dia. Tá? E aí você, além de fazer essa ascensão dessa energia que estaria ali presa nesses 3 primeiros chakras, interrompendo o fluxo natural da energia aí
no seu corpo, banhando todos os seus outros centros de energia, o seu campo, etc., você também ativa com isso o seu sistema nervoso simpático, tá? Que ele é acionado e realmente ele explica aqui que isso que faz você liberar, né, essa energia que estaria ali presa nos 3 primeiros centros de energia, é isso que faz você, porque o sistema nervoso simpático, ele tem 2 subsistemas ali, ele tem o sistema o sistema nervoso, né, autônomo, ele tem 2 subsistemas, ele tem o simpático e o parasimpático. Um é feito para, assim, excitar, então você vai estimular ali o seu intestino, ou você vai relaxar, né, você vai estimular o seu coração, você vai relaxar a sua frequência respiratória. Então, assim, são responsáveis por excitar ou relaxar, tá, os nossos órgãos, os nossos sistemas. Basicamente é isso. E quando você acessa você está fazendo esse fluxo ali, né, de energia para cima e para baixo, você acelera isso, esse campo eletromagnético, você totalmente aciona esse sistema nervoso autônomo para se regular. Então você volta a ter mais saúde, você sinaliza os seus genes. Lembra que a gente estava vendo, acho que foi no 4 também, né, no estudo do 4, como é que o ambiente, ou seja, a emoção, ela é um produto final de uma experiência que você vive no seu ambiente, né? Você se sente de uma determinada forma. E esse ambiente já é comprovado que é o que aciona os nossos genes de produzirem as proteínas, ou seja, você liga ou desliga os seus genes. Então você não fica mais vendido para a sua tendência genética. Você pode controlar isso com a sua emoção, dependendo de como você está na sua emoção, ou seja, como você está lidando com o seu ambiente, você vai desligar ou não vai ligar aqui. Você vai ter um controle aí dos seus genes. Estou me enrolando aqui para explicar isso, né? Você quer comentar, ali para me ajudar um pouco? Não, deu é para complexo, entender. Né? Deu para entender? Deu para entender, tá ótimo. Deixa eu só falar uma coisinha aqui que a Tuti Land falou. Essa frequência aumenta com meditação, respiração, afirmações positivas, seria isso? Exatamente, mas não só isso, porque ele diz que a gente fica preso ao passado, a gente fica vivendo preso ao passado ou pensando muito no futuro previsível. Isso foi a live de outro dia, acho que foi a terceira live, não lembro, mas tá tudo salvo aqui no IGTV. E ele fala que a gente tem que estar no momento presente, no eterno presente. Que esse é o momento de glória, esse é o momento onde a gente se conecta com a nossa energia, onde a gente pode criar o que a gente quiser, onde a gente dessa forma que a gente entra no quantum, que é o campo de todas as possibilidades. Então, tudo isso é ferramenta. Tools for life, ferramentas para a vida. As meditações, as afirmações, as respirações, isso tudo, além de te colocar nas frequências ideais para atrair o seu melhor futuro, para alcançar as coisas que você quer criar para a sua vida, além disso, você tem saúde. Porque quando a gente fica preso ao passado, a gente fica vivendo lá aquelas doenças, né? Aqueles acúmulo de energia nos 3 primeiros chakras, e aí a gente acaba tendo doença. E quando a gente consegue tirar essa energia dali, fortalecer o nosso campo magnético, estando no momento presente, a gente consegue ter esse campo magnético fluido, forte, que cura e repara todos os problemas, né? E aí a gente tem saúde. Então é simplesmente fundamental para todos nós. E ter energia vital, né? É o que é chamado de prana, né? Nas tradições orientais, tradição do yoga e tal, que é esse tubo de luz ali. Quando a gente está falando aqui desse fluxo, né? Que vem lá dos centros de energia e pode ser liberado e vem aqui para o seu cérebro, e depois vai do seu cérebro para todo o seu corpo. Você está ativando o seu campo eletromagnético, você está liberando aquela energia retesada ali, né? Aquela energia que estava armazenada ali, às vezes por décadas, né, gente? Então você libera aquilo, você devolve. Ao invés de você ficar sacando do campo eletromagnético, quando você não está bem, você devolve aquilo, você amplifica, né, o seu campo eletromagnético. E também você faz ali um tubo de prana, né? Como é chamado, que é um tubo de luz, que é justamente esse movimento da força vital quando ela sobe e desce pela medula espinhal. O fato dela passar pela sua medula espinhal, que é ligada a todo o nosso corpo, isso traz exatamente vitalidade, saúde, energia, né? A própria luz mesmo, estava falando, como isso impacta no nosso campo eletromagnético, sabe aquela coisa? Você chega e você chega com luz, né? Ou você chega meio ali,
né? Como a Lila falou, mosca morta, né? Aquela coisa meio sem energia, sem vitalidade. Então é energia vital, prana é energia vital, tá? E quanto mais energia se move ali pela sua medula espinhal, mais energia é criada como luz nesse tubo, tá bom? E junto a isso, além de que você também produz essas ondas gama, que eu estava falando, que ele chama de superconsciência, né? Que são essas emoções intensificadas ali, né? De percepção, de amor, de gratidão. Você também pode intencionalmente trazer emoções elevadas. Então, na meditação, eu vou guiar isso para vocês. Tanto para a gente fazer essa respiração, ir localizando esses músculos, né, esses centros de energia, o músculo do períneo, o abdômen, né? Também eu vou depois induzir, até com uma musiquinha, e induzir mesmo, guiando vocês, para a gente se conectar com emoções elevadas, tá? Emoções de Boa. Kel, isso vai ser inspiração, maravilhoso. empolgação Isso vai pela ser maravilhoso. vida, Eu se acho, sabe o reapaixonar quê? por você, pela sua vida, se inspirar, ter esperança, admirar, gratidão, empoderamento, né? Tudo isso, né, gente? E aí a gente vai transformando as nossas emoções. Ao invés de você ficar ali preso naquelas emoções autolimitadoras, você ir trocando. Como é que você faz isso? Você tem que ir fazendo esse exercício, e ouvindo essa meditação, e monitorando, e fazendo essas respirações, aumentando a energia ali no seu tubo de luz, né? O prana, aumentando a sua energia vital, mudando o seu campo eletromagnético, mudando o seu estado de ser. É tudo isso, Gente, esse pacote aí. isso Né? aí, quando você acessa isso e você começa a perceber, porque isso é uma percepção, você desenvolve uma sensibilidade para perceber isso. No começo você fala, tubo de luz, prana, não sei o que, ti. Você fica meio assim. Como eu faço yoga há mais de 15 anos, né? Eu já fiz vários tipos de yoga, tá? Estavam perguntando. A que eu mais gosto é a Hatha, que é a yoga clássica. Mas quando você começa a perceber isso, é tão maravilhoso que várias vezes eu tive vergonha, porque eu comecei a ficar tão emocionada. Eu acho que eu fui para umas ondas gama, alguma coisa assim, porque eu comecei a ficar muito emocionada. Isso já aconteceu comigo várias vezes na aula, na prática, e eu começo a ficar toda arrepiada. Eu já chorei várias vezes meditando. Não é sempre, tá? Não é em toda a prática de yoga, não é em toda a meditação, mas muitas vezes isso já me aconteceu. Você realmente acessa uma coisa que é diferente, sabe? Você fala, gente, isso aqui não é normal assim no meu dia a dia, isso aqui é uma coisa diferente. E É uma aquilo tá super ali o tempo consciência. todo, Né? aquilo tá ali o tempo todo, tá aqui, ó. O prana tá aqui, a energia tá aqui o tempo todo, só que a gente não tinha percebido e a gente não sabia manipular. Por isso que essas práticas são tão populares, né? Por isso que quando eu comecei a fazer yoga, tinha uns 5 idosos e uns 2 surfistas na aula. Hoje em dia as aulas são lotadas, hoje em dia todo mundo faz yoga, assim Eu como a amo também. alimentação natural, que eu já faço há muitos anos, que as pessoas me achavam muito esquisita com as coisas que eu comia. Hoje em dia as pessoas, todo mundo meio que busca isso, porque isso altera a nossa energia. E a meditação, que para mim foi uma coisa um Sim. pouco mais recente, foi a coisa que veio depois, assim, para mim, eu demorei para pegar no tranco da meditação, porque eu sou muito acelerada no 220, meditar é muito difícil para mim, só que eu percebi que para pessoas como eu, é que a meditação é mais importante ainda, porque é justamente para desacelerar pessoas desse tipo, né? Que são muito aceleradas e tal. E que fica ali no beta alto muitas vezes. O meu trabalho também é muito exposto, então beta alto bombando sempre. E aí você ter essa autonomia, você ter esse controle, você ter esse conhecimento, acho que é a melhor palavra, e saber usar ele a seu favor, gente, isso muda uma vida, sabe? É maravilhoso. E vocês vão ver, quando vocês entrarem no quanto, quando vocês sentirem a energia subindo, quando isso acontecer, vocês experienciarem, vocês vão falar, caraca, é isso, é uma coisa assim, parece que você tá apaixonado, sabe? Muda todo o seu sistema. Você fica muito diferente, você fica rindo à toa, você fica felizão, você não quer guerra com ninguém, você quer falar com todo mundo, você fica numa outra vibe. O problema é fazer a manutenção disso. E a outra coisa, para você atingir isso, você tem que praticar bastante. Não é na primeira meditação. Pode acontecer, mas normalmente não é na primeira nem na segunda. Você tem que fazer 1 semana, 2 semanas. Comigo, normalmente, quando eu desando na meditação e volto, é lá para a segunda semana. A primeira semana é meio ruim, meio forçando, sabe? Meio assim, não concentrando muito, com um monte de pensamento.
Já na segunda semana eu começo a ficar melhor. Aí lá pro fim da segunda semana, indo para a terceira, eu começo a ter essas coisas. Então são experiências que você vai adquirindo, porque são percepções que você vai abrindo. Entendeu? Então, isso aqui, pessoal, não é para fazer uma vez, ou não é só para ler e falar, ah, que legal. É para praticar, tá? Quanto Isso. mais, melhor. É como tudo na vida, né, gente? Você começa É, uma musculação, você não vai conseguir carregar muito peso, você vai ter que ir levinho ali, entender o movimento, ter a consciência corporal, né? Vai ler um livro. No começo você fica ali 1 hora numa página, até depois você já está acostumado, você já está com o hábito de ler, então a prática ela traz o hábito. Né? Uma dança, você não exato. consegue unir o pé com a mão. Então, assim, tudo no começo a gente vai entendendo, o cérebro vai se adaptando, depois isso se torna mais automático. Então, assim, É ouvir igual para afirmações dirigir. positivas, Para vou gravar dirigir, no mais para começo é vocês, mas difícil, né? assim, exatamente, exatamente, ligar tudo, né? É. Retrovisor, marchas, E outra exatamente. coisa, comida, por exemplo. Não adianta você um dia comer uma salada, comer um prato todo colorido, comer um monte de fruta e só esse dia fazer isso. Vai adiantar? É, Não, né? é. Isso tem que ser um estilo de vida. Pois é. Por isso que eu queria lembrar, gente, como a gente já está aqui no finzinho, né, Lil? Só para lembrar isso, para esclarecer para o próximo, gente, para a próxima live, já que a gente vai fazer uma interação com vocês, para vocês anotarem e trazerem sem vergonha, não precisa ficar com vergonha, sejam sem vergonhas, né? De trazerem as dúvidas. Quais são as dificuldades? Ai, não consigo me concentrar para fazer a meditação. Ih, não entendi nada daquela explicação total. Não entendi como é que é esse negócio de alterar meu campo eletromagnético. Como é que é isso de cocriar a realidade? Mas assuntos relativos ao que a gente vem estudando, para a gente não dispersar muito. Boa. Depois, num outro momento, a gente pode até fazer uma live mais aberta, igual a gente fez no início, né, do nosso grupo de estudos, para falar assim de estudos de temas diversos, até para ver quais são outros temas que vocês tenham interesses. Isso vocês podem ir escrevendo para a gente lá no Instagram e tal. Mas assim, essa próxima live a gente quer realmente fazer até aqui o que está ficando para vocês, o que vocês estão conseguindo trazer para a prática, quais são as dificuldades, né? Até para a gente ver em que a gente pode ajudar. Que hoje a gente estava falando isso, né? Como a gente se identifica com esse propósito, justamente de tornar mais fácil para vocês tudo isso que de repente são estudos muito específicos ali, de neurocientistas, de psicólogos ou de quem, sei lá, está trabalhando autoconhecimento, mas de poder trazer isso para um número maior de pessoas, tornar isso acessível, esses conhecimentos. Então, às vezes, são linguagens complicadinhas, técnicas, até desculpa que eu me enrolei aqui para explicar para vocês, porque são assuntos complexos, ainda mais explicar assim rápido e sem imagens, né, e tal. Mas, assim, podem perguntar. O importante é ver se vocês estão extraindo o principal ali, né, que é trazer isso para a prática, se está ficando claro para vocês. E deixa eu falar uma coisa. Gente, não precisa ser meia hora, 1 hora. 5 minutinhos. Hoje, Uhum. quando eu dei essa entrada aqui no Quantum, eu demorei uns Sim, 5 minutinhos, sabe? Eu nem é, sentei assim, vou meditar. Eu só parei um pouco, fechei o olho, aí deitei assim um pouco a cabeça e fiquei viajando aqui, fazendo os sim. exercícios. Uma coisa, 5 minutinhos é o que você tem. Você vai acabar se viciando, você vai acabar vendo que aquilo é tão maravilhoso e você vai querer mais. Naturalmente, é igual a alimentação. Você começa, no começo você está super acostumado com a alimentação junk, aí você acha tudo sem gosto, as frutas, o chuchu, tudo sem gosto, e de repente você começa a descobrir aquele gosto. Você vai se adaptando, você começa a perceber o gosto que antes estava cego, né? Estava deturpado por causa dos excessos da indústria, É, do sal, é, sal, excesso de açúcar. E depois você come uma fruta, você acha sem gosto. Você está é. viciado no sal ou no açúcar. Depois que você se adapta, você começa a achar aquilo maravilhoso. Aí você quer mais, porque você vê que seu corpo ficou ótimo, você vê que sua pele melhorou, seu intestino melhorou, sua energia melhorou, tudo melhorou. E aí você mesmo acaba querendo. Então começa com 5 minutinhos. O Dr. Joe, ele faz meia hora, tudo mais, dependendo da meditação, ele faz até mais tempo. Então, você vai de acordo com o seu dia. Um dia mais tranquilo, você senta, prepara o ambiente. Achei tão fofo hoje uma seguidora nossa, até repostei. Ela preparou todo o ambiente ao ar livre, botou assim, tipo uma canga, o cachorrinho dela, o livro, um lago na frente. Nem sempre a gente pode fazer isso, né? Eu tô aqui no meio de São Paulo, por exemplo. Verdade. Mas se você puder, cria esse ambiente, faz ser gostoso esse momento para você. Você está investindo em você mesmo, não tem nada mais precioso do que isso. Isso é uma coisa que ninguém nunca vai roubar de você. Isso é uma coisa que você vai carregar não só nessa vida, mas por todas as outras vidas. Essa expansão de consciência, a gente adquire, a gente chega nesse lugar, a gente não regride mais. Então a gente vai crescendo e depois só vai crescendo, crescendo, crescendo. A gente não perde isso nunca. E todas as outras coisas adquiríveis aqui, coisas materiais, porque tudo é importante, né? A gente está aqui para experienciar a vida.
de uma forma material e espiritual. Somos corpo, mente e espírito. Mas elas ficam aqui. Isso você vai levar para sempre com você. Então, vale a pena investir, vale a pena se dedicar. Se trata com carinho, sabe? Fala, eu mereço isso, vou fazer isso por mim. Não tem nada mais importante do que isso para eu fazer. Tira aquele tempinho, acorda meia horinha mais cedo. Toma aquele chazinho gostoso, faz isso ser agradável, porque o nosso corpo foge, nossa mente foge de coisas desagradáveis, de coisas que fazem a gente sofrer. A gente quer prazer, a gente fica buscando prazer. Então faz ser gostoso. Prepara um chazinho, bota uma música clássica, prepara aquele ambiente para você estudar, sabe? Se dá esse carinho, se trate com carinho na hora do seu estudo. Fale, poxa, fala com o seu espírito, fala com o seu eu superior. Ele tá ali, você tá dormindo, mas ele tá acordado, ele tá ali vendo como é que você tá se saindo aqui nessa experiência. Então, eu faço direto, eu falo direto com o meu eu superior. Quando eu vou meditar toda vez, eu fecho o olho e falo assim, oi, tô acordada. Sabe? Eu sinto que ele fala assim, yes! Eu sinto que ele combinou comigo, que eu ia descer aqui, eu ia esquecer tudo, mas que eu ia conseguir me lembrar. E aí, toda vez que eu medito e entendo que eu não sou isso aqui, sabe? Que eu sou uma consciência muito maior do que isso aqui, que eu tô aqui emprestada, temporariamente humana, como a minha querida Maia Andrade tem esse nome aqui no Instagram. Toda vez que eu percebo isso, eu vejo que eu tô acordada. E aí eu sinto que um outro eu meu fala, yes, você conseguiu. Então, faça disso um momento mágico da sua vida. Faça disso o seu melhor momento do dia. Deixa eu só terminar aqui uma coisinha que eu queria ler. Dessa última parte que a Kel falou das emoções elevadas, para vocês entenderem um parágrafo só e a gente finaliza, tá? Para vocês entenderem como é importante que no fundo, tudo isso que o Dr. Joe fala é para a gente conseguir monitorar os nossos pensamentos e ter emoções mais elevadas. Basicamente, se você falar, resume o livro, até onde você já leu, é isso. Monitore seus pensamentos, troque os negativos pelos positivos e dê um jeito de sentir emoções elevadas. Provavelmente, quer dizer, com certeza, você trocando esses pensamentos, você já vai, como consequência, ter sentimentos mais compatíveis com aqueles pensamentos. Então, se você consegue tirar a maioria, pelo menos, ou grande parte dos pensamentos negativos, você já vai se sentir melhor, porque os pensamentos positivos trazem sentimentos positivos. Isso é o segredo, isso aí é o resumo de tudo, tá? Aí ele fala, as emoções elevadas têm uma frequência mais elevada que as emoções mais básicas, como culpa, medo, inveja e raiva. Eu já postei várias vezes. Toti, vamos postar de novo? Pode ser nos stories, que eu acho que até já tem na nossa timeline. Eu já postei até no meu Instagram mesmo, aquela tabela das emoções, das frequências das emoções. Gente, é tão legal de ver isso, porque você vê o que você não pode vibrar. Culpa, raiva, vergonha, são as mais baixas. Falar mal dos outros, reclamar da vida, isso tudo é frequência baixa. Enquanto que alegria, paz, amor, isso tudo é frequência alta, é o que a gente deve cultivar. E aí ele diz, como toda frequência transporta informação, isso ele já falou 50 vezes nesse livro, toda frequência transporta informação. Quando mudamos a frequência, mudamos a nossa energia. Então é assim que a gente muda a nossa assinatura. Mudando a nossa frequência. Para mudar a nossa frequência, a gente acaba mudando a nossa energia, né? Quando a gente muda a nossa frequência. E como é que a gente muda a nossa frequência? Através dos nossos pensamentos e através dos nossos sentimentos, tá? Então é isso. Quanto mais elevada a emoção, mais rápida a frequência, e mais você se sente como energia em vez de matéria. E mais energia fica disponível para você criar um campo de energia mais coerente, afastando da doença e voltando para a saúde. É muito lindo isso, gente. Esse livro é maravilhoso. Estou muito feliz de compartilhar isso tudo aqui com vocês. Resumindo, isso é recondicionar o corpo a uma nova mente, né? Tudo isso que você falou é justamente o título do capítulo, né? Recondicione o corpo a uma nova mente. Boa, Kel. Então, é frear todo esse piloto automático, né? É justamente através da respiração, através da percepção dos seus centros de energia e tal, você ir alterando o seu campo eletromagnético. Sim, para fechar. Excelente conclusão, né? Porque isso é você recondicionar o seu corpo a uma nova mente. Gente, parece difícil, mas não é. A gente vai se acostumando com os termos, a gente vai se acostumando com as ideias. O segredo é praticar. Junto fica muito mais fácil. Então, vamos ficar juntinho aqui nesse nosso grupinho. É um momento muito feliz da minha semana. Esse nosso momento, esse nosso... estar aqui com vocês nessa nossa comunidade que está ficando cada vez maior, cada vez mais forte, e a gente vai se tornar sobrenatural juntos.
tá? Então vamos Yes. juntos, que juntos somos mais fortes e juntos é muito mais gostoso e fica mais fácil também o caminho. Tá bom? Já Isso aí. pensou agora? Viajei aqui no Quantum, hein? Acessei uma parada muito maneira. Meu Deus. Kel, imagina a gente sem pandemia, ou pelo menos com as coisas melhoradas, se Deus quiser, em breve. Imagina a gente lá nos Estados Unidos ou na Europa, fazer uma oficina dele com algumas pessoas do nosso grupinho. A gente organizar tipo uma excursão. Gente, eu visualizei Yes! muito. Boa! Gostei! Vamos jogar isso no Muito campo, legal. gente. Vamos jogar isso no campo. Ótimo, Vamos adorei jogar. essa ideia. Pô, Totalmente demais. viável. Amém. Vamos Imagina que lá. legal, que Enter! experiência. A gente junto Enter! lá. Pô, maravilhoso, hein? Enter no computador universal, né, gente? Toda vez que a gente joga a nossa intenção, nosso pensamento, a gente cocria, você está dando enter no computador universal. Enter no programa mental, no programa, né, do universo que você quer acionar para sua vida. Então, ó, assim Exatamente. como uma coisa assim, como todas as outras coisas que têm a ver com seus desejos, vamos dando enter. Esse é o ponto. Tá? E eu quero, eu posso, eu Raquel, consigo, ó, que é meu enter aqui, né? Meu enter a que eu gosto de dar, ó. Raquel fala Tá? isso já há anos, o Enter. É muito bom mesmo. Sim. É. Então é isso, pessoal. E é engraçado porque a gente vai criando aqui no nosso grupinho as nossas gírias, nossos termos que só a gente entende, né? Eu falei agora, nossa, acessei aqui no Quantum. Todo mundo aqui do nosso grupinho entendeu, mas se eu falasse isso no meu Instagram do nada, ninguém ia Sim, entender nada. é É muito verdade. bom, é só para os internos, só para os xodozinhos. Sim, é, só para quem está se tornando sobrenatural, quem está saindo aí desse funcionamento da massa, né, que ainda está ali adormecida, está se tornando mais desperto, fazendo parte da massa crítica, né, que é esse conceito que a gente já vinha trazendo desde a profecia celestina, né? Seres que estão se Exatamente. trabalhando para serem mais despertos, mais autoconscientes, desenvolverem seus potenciais, alcançarem suas melhores versões. Exatamente. Enter, enter no computador universal. Eu quero, eu posso, eu consigo. E o nosso grupinho, ele está crescendo, mas quem está aqui com a gente desde o comecinho são os nossos xodozinhos para sempre. Vocês que Muito estão aqui legal. hoje são os nossos Sim. xodozinhos, tá? Muito Ai, que obrigada. fofo. Amamos Verdade. vocês. A Mas gente não sejam estaria muito aqui se bem-vindos vocês... também os novos, né? A gente Claro. não estaria aqui se vocês não estivessem aí. Exatamente. Sejam muito bem-vindos. A gente quer chegar em cada vez mais Sim, pessoas. Um beijo, então, para claro. todo mundo. Um ótimo fim de semana. Um beijo, Beijo para Kel. todo mundo. Beijo, beijo para todo mundo. Beijão, até a Até próxima. sábado que Preparem vem. as perguntas, hein? Preparem aí para a Exato. gente fazer uma troca bem interessante, tá? Até sábado que vem. Beijo, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.